Fala galera, sejam muito bem-vindos. Finalmente eu consegui voltar aqui a gravar para esse canal. Tava muito na dúvida em relação a como gravar. Eu queria trazer algo que fosse legal para todo mundo. Tava um pouquinho saturado da internet porque tá tendo muito assunto sensacionalista, tá tendo muita coisa que as pessoas trazem de forma equivocada. E isso estava me minando um pouco, né? Eu me afastei. Estudei um pouco, vi formas de trazer conteúdo que seja produtivo para você, que seja, eh, benéfico para eu fazer, porque isso é muito importante, eu preciso estar bem para fazer esse tipo de conteúdo. Então, nada melhor do que recomeçar pensando num primeiro passo. A ideia aqui é trazer qual o primeiro passo, né, para você ganhar massa muscular. E não começa com uma estratégia, tá? É muito importante a gente, conversar sobre isso. Pode parecer um pouco chato para você, porque o conteúdo da internet ele é meio batido, né, tipo assim, é sempre um conteúdo muito estruturado e tal, imagem e descrição e estratégia e segredo que não existe, né, enfim. E eu quero trazer dessa forma um pouco mais de conversa e primeiro, a gente trazer uma reflexão sobre o que que é ganhar massa muscular, né. Qual é o seu primeiro passo? Então antes da gente falar sobre o que é estratégia, sobre dieta, suplemento, treino, a gente precisa partir de um princípio. Qual é o shape que você realmente quer? O que você realmente deseja, né, fazendo musculação? Pode parecer meio estranho, mas, pô, lógico que eu quero ter uma estética, lógico que eu quero, ganhar massa muscular para ter um shape legal e tal, mas a gente precisa entender que o primeiro passo é alinhar a expectativa com a sua realidade, né. Porque o que acontece, hoje em dia, a nossa inspiração, né, o nosso processo de escolha, vamos botar assim, parte muito da internet, principalmente do Instagram, do TikTok e tudo mais. E o que eu tenho mais visto é que a pessoa ela tira como prova, de realidade o que o Instagram está dizendo, o que o Instagram está colocando como principal assunto do momento ali, e isso para tudo, né. Só que a saúde é um ponto muito sensível e é um ponto onde as pessoas buscam muita informação na internet, no Instagram. Influenciadores têm cada vez mais influência. Só que o Instagram, o que você vê nele, não é a média normal. Ele não é o normal, ele é um retrato. Ele é um retrato de uma rotina específica de uma pessoa, ele é o retrato de um atleta que está ali para mostrar o seu trabalho, ele é o retrato não de um atleta, mas de um influenciador que talvez viva daquilo, um influenciador fitness, um influenciador, fisiculturista que compete em campeonatos amadores, eh, ele vive daquilo ali, então é é diferente para cada tipo de pessoa, né. A maioria das pessoas, elas veem isso, se inspiram e querem ter o resultado do atleta vivendo a rotina de uma pessoa comum. Entende como isso é difícil? Porque a gente tá tentando se comparar na estética, mas a gente jamais entende e consegue chegar a fazer, né, a ter a rotina daquele atleta, a ter a rotina daquele fisiculturista, seja ele natural ou hormonizado, seja aquele cara que vive no Instagram para o treino. A rotina dele é diferente. Você busca essa inspiração, busca essa comparação, mas você esquece muitas vezes de colocar seu trabalho, a sua rotina com seus filhos, enfim, até o fato da sua alimentação ser diferente, o que você gosta, o que você não gosta, e você simplesmente quer o resultado dele vivendo a sua rotina, né. Eu trouxe alguns pontos aqui, eu estou acompanhando esses pontos, para a gente poder conversar, e eu quero não quero me perder, né, eu não quero deixar de falar alguma coisa que seja importante. Então, assim, toda vez que você se compara, você está buscando o quê? Você quer o seu melhor ou você quer ser igual a alguém? Assim, a gente precisa isso aqui é muito importante, tá, porque assim, a gente
tá o tempo todo, nesse momento, nesse período da nossa vida, essa geração de redes sociais, tá o tempo todo olhando para a internet como um espelho da nossa vida. E a gente acaba se comparando, não tem jeito, a gente não quer, a gente não quer entender a fundo, né. E quando eu digo a gente, eu tô falando de mim também. Por quê? Mesmo sendo profissional da área da saúde, eu sou nutricionista, mesmo vivendo isso há muito tempo, eu sei que eu sou magro, sabe. Eu identifiquei o que eu quero com a nutrição e quando eu faço academia, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero alcançar o que eu quero alcançar. Só que para fazer esses vídeos que eu tô fa que eu essa ideia que eu tô começando agora, esse projeto, né, em relação à hipertrofia, massa muscular, voltar mais o meu olhar para a área da musculação, eu comecei a me julgar incapaz por causa do meu físico. E olha que bizarro, apesar de eu ter formado na minha cabeça o que eu busco enquanto shape, né, porque assim, eu era muito magro, né, e eu consegui alcançar um shape legal pra mim, tá, na minha opinião é legal. Eu vou ver se eu consigo deixar 2 fotos aqui do que eu era e do shape, né, que eu tô falando que eu quero buscar novamente, que é uma comparação que eu faço comigo mesmo e que eu falo que as pessoas têm que fazer. Você tem que se comparar com o que você era ontem e com o que como você está hoje e como você vai ficar amanhã. E assim comparar você com você mesmo, não é comparar com outra pessoa, porque a realidade dela é diferente. Então, voltando assim, eu tinha esse problema. Eu tive esse problema para iniciar esse projeto aqui. Porque eu falava assim: "Eu não vou ser a referência para a pessoa do shape, ela não vai acreditar em mim porque meu shape não é bom". Mas eu entendo o momento que eu tô e o que eu tô buscando. Eu quero conquistar um shape legal, eu sei aonde eu posso chegar e como eu posso fazer isso. Mas eu me julguei com um físico ruim e a ponto de eu chegar e travar para não gravar aqui, sabe? E isso é um problema que acontece com muita gente, só que de forma diferente. As pessoas até deixam de ir para academia, porque percebem que não vão conseguir, né? Elas buscam a inspiração na pessoa, mas percebem que não vão conseguir. As pessoas elas, deixam, né, de não só de ir para academia, mas começam a usar outros recursos que elas mesmas não conhecem, começam a colocar para dentro do corpo algo que ela não conhece, que ela não sabe como vai reagir, e sim, estou falando de hormônios. Isso é muito complicado, porque, cara, a gente começa a ver que a gente não vai alcançar aquele resultado e busca a todo custo aquele resultado. E isso vem sendo um problema, a pessoa começa a usar hormônio, começa a usar outros recursos que não deveriam, e não tem um acompanhamento que deveria. E aí geram, né, outros vários problemas de saúde, enfim, a gente sabe como é que isso funciona e não tem por que mentir aqui, né. Então, eu acho assim, a ideia principal é você iniciar pensando, você quer ser a sua melhor versão ou você quer o corpo do influenciador X ou Y que está na internet? Voc quais são os seus pilares, né, da onde você parte? Qual o princípio que você parte, né? Quais são as suas críticas internas? O que que você tem ali que você, né, precisa botar pra fora pra mostrar assim: "Poxa, eu quero fazer isso dessa forma, porque eu acho que eu vou melhorar assim, e eu tô me comparando com o que eu era ontem", sabe? Se você se compara com uma pessoa, você começa a entrar num ciclo que você não vai sair mais, né. Então, é muito importante você ter esse ponto de partida, entender o qual é o seu interior, o que que você quer para você mesmo, você quer a sua melhor versão, você quer ou você quer sempre ser aquela pessoa que você está vendo, né. E porque assim, quando você está na internet, você começa vendo um vídeo de um cara treinando, aí depois você aí o algoritmo já te lança ali um cara que toma hormônio. Depois, pô, surge um cara lá seco com 110 quilos, falando que você é frango, que você nunca vai ser forte quanto ele, fazendo o que você está fazendo. Então, sem perceber, você começa, né, seu cérebro começa a redefinir o que é normal. E foi isso que aconteceu comigo antes.
por mais que eu tivesse a ideia, né, de que eu alcançaria um shape legal, ao meu ver, que é o que importa, né, ao meu ver, eu estava contaminado, querendo ou não, por essa ideia do shape ideal, de que que as pessoas não se inspirariam como deveriam, né, comigo, passando esse conteúdo de musculação. E isso me deu medo, isso me gerou medo. E, pô, se tornou um problema, né. Você entra num submundo onde você é um fracassado, né, no shape. Você não consegue sair daquilo ali. E aí você começa a replicar, né, esse processo do influenciador que você está acompanhando ali, ainda que isso seja perigoso para sua saúde, ainda que isso não encaixe com a sua rotina. Então, assim, pra gente sintetizar isso que eu falei até aqui, né, qual o primeiro passo? O que você realmente precisa fazer para ganhar massa muscular? E assim, você pode, dividir isso em vários caminhos diferentes, né. Você primeiro precisa entender o que você quer. Você é uma pessoa comum, que quer um corpo funcional, que quer um corpo saudável, você quer ser um atleta natural e competitivo, aí sua rotina vai ser outra. Porque ainda que o atleta natural chegue mais perto da pessoa comum, ele tem uma rotina diferente, porque é uma rotina de atleta, né. E o atleta está um pouco longe daquela ideia de saúde, ainda que ele se alimente bem, ainda que ele treine e tudo mais. Ou você vai querer ser um atleta hormonizado e aí vai ter que encarar, né, todas as consequências do uso do hormônio, vai ter que encarar todas as consequências de ter uma rotina muito mais rígida, mais regrada, ir ao médico, nutricionista, gastar muito dinheiro. Então são fatores que você precisa levar em consideração. E aqui não tem julgamento, tá, você tem que definir o que que você quer. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, o meu caminho é pessoa comum que trabalha natural e treina, e quer um corpo funcional, saudável, e o shape vindo, né, a estética vindo como consequência disso, né. E é isso, e tendo essa ideia do que você quer, é o ponto inicial, porque cada caminho exige uma entrega diferente, né. Como eu falei, o hormonizado vai ter essa entrega diferente, o custo dele de saúde e financeiro mesmo vai ser muito grande. A pessoa comum, ela vai ter que ter o que ali? Uma constância, uma organização um pouco melhor da sua alimentação, para se alimentar direitinho, é uma estratégia. Ou ela só quer treinar, ter ali uma refeição balanceada e comer, né, os lanches no final de semana, e ter uma vida normal, sair com os amigos, uma vida social. Já o atleta natural, ele precisa ter um controle maior dessa rotina, da alimentação, do treino, o que que funciona, o que que não funciona. E é o que eu falei do hormonizado assumir esses riscos e essas consequências que elas existem. Não adianta a gente mentir aqui, não tô julgando ninguém, não tô julgando que um atleta hormonizado ele é assim porque tá tomando, não é isso, não é esse o assunto. A gente sabe da disciplina que tem que ter, ainda que você tome hormônio, como funciona a alimentação, o treino, enfim, tudo é a escolha que a pessoa tem. E a maioria, ela erra porque ela não decide esse caminho. Sabe, ela vive se comparando, ela não se sente suficiente para aquilo ali, né, troca de estratégia a todo momento, e aí ou você diz assim: "Ou eu não tenho genética para isso", aí você acaba desistindo, ou você acaba, como eu disse lá no começo, tomando hormônio, errando porque está buscando de forma errada, não sabe qual é o hormônio que você está ingerindo, como seu corpo vai reagir, porque cada corpo reage de uma forma. Então, esses detalhes, esse caminho que você precisa seguir, que você precisa, se resolver primeiro, é muito importante, porque você tem que entender, talvez você não precise ser o cara gigantão da academia. É isso que você quer? Então beleza, busca o caminho para ser o cara gigante da academia. Talvez você só tenha que entender, ali naquele momento sendo natural, que você tem que ser melhor do que era ontem, ser um pouco mais forte do que era ontem. Ter uma saúde melhor do que essa sua saúde era ontem, porque você já começou a treinar, você deu o primeiro passo. E se talvez seu objetivo, seja o palco, e aí se for o palco você leva, essa ideia, esse caminho para você seguir.
E então esse é o ponto que diferencia, eh, um conteúdo, assim, que você consome de uma pessoa para ser natural, uma pessoa de hipertrofia, para uma pessoa que quer ser atleta, seja natural, seja hormonizado. E aí que vem a ideia das estratégias, né, da dieta, do treino, dos suplementos. Aí sim a gente está falando, né, depois do ponto de partida, que essa reflexão que você teve de decidir: "Poxa, o que que eu quero?", sabe? "O que que eu quero levar para minha vida?". Aí a gente vai sim entrar no assunto: "Poxa, eu quero ser um natural, uma pessoa comum que treina, que vai pra academia, que acorda, dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, trabalha, cuida dos filhos e tem que reservar aquele tempo ali para cuidar de si, que é treinar". E aí a gente vem um aumento progressivo de carga para uma pessoa normal, regular o seu sono, e ter essa consistência ao longo da vida. Entender que o treino, ele é como se fosse a responsabilidade do seu trabalho, mas é a responsabilidade que você tem que ter com a sua saúde. Você vai levar esse treino para sua vida, porque lá na frente você vai ser recompensado com uma quando você estiver mais velho, idoso, né, você vai ser muito mais saudável, você vai ter estrutura, né, seu corpo vai ser funcional, você não vai ficar dependendo de outras pessoas para fazer coisas simples da vida, que é o que acontece com muitas pessoas. Então, assim, quando você está definindo isso, talvez você esteja definindo pela sua saúde. Aí, se você define ser um atleta natural, a sua dieta vai ser outra, sua rotina de treino vai ser outra. Se você define ser hormonizado, e aí é médico, medicamento, tudo muda. Então, parece ser um mundo igual para todo mundo, porque é só ir para academia, treinar, comer direito. Mas aí tem todo um background ali que a pessoa tem que ter e é um negócio complicado, muito mais complicado do que parece. Então, assim, ganhar massa muscular começa talvez nesse papo que a gente está tendo aqui. Parte desse princípio que você tem que, eh, pensar primeiro, refletir primeiro com que pelo que você quer. E aí depois você começa e depois que você decide, você começa a fazer suas estratégias, não tem jeito. Então o primeiro passo nunca é ir para academia e puxar peso, é escolher o que que você quer se tornar, né, o que que você quer a partir daquele ponto de partida ali mesmo. Bom, esse foi o assunto, fica um assunto meio reflexivo, parece até meio chato, e eu quero trazer conteúdo assim, conversando mais, falando mais com vocês assim, natural, como se fosse a gente num bar tomando um café, sei lá, qualquer coisa. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, comenta, que seu comentário vai ser a continuação dessa conversa. Talvez venha um outro vídeo mais pra frente com o seu comentário, com a sua dúvida. E a gente segue nessa ideia. Valeu, forte abraço e até a próxima.